Eu quero saudar a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero dizer realmente da minha alegria de poder estar aqui nessa noite na Igreja Presbiteriana de Alphaville. Eu quero agradecer gentilmente ao Ministério dos Homens que me convidaram para estar aqui à noite, ao Paulo, que foi o responsável para formalizar o convite, ao Felipe, que gentilmente me apanhou lá no aeroporto e acabou me trazendo até aqui. Muito obrigado. Ao pastor Hilder também pela recepção muito calorosa. E eu vou fazer uma provocação aqui para a Igreja Presbiteriana de Alphaville. Eu não vou trazer apenas a palavra, a pregação, a gente vai comentar muito sobre isso, mas eu quero dar uma passeada em algumas ideias sobre esse tema tão importante, gratidão, e algo que a gente não pratica na nossa vida. E estou dizendo isso especificamente para os cristãos, de uma maneira geral, para os presbiterianos, porque eu não estou nem falando do mundo aí fora, como essa palavra tem ficado cada vez mais longe, fora do nosso dicionário. Eu quero começar provocando o seu coração nessa noite. Eu vou começar com os Salmos, o Salmo 116, o versículo 17, versículo 12, desculpe, diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que você gravasse bem esse versículo, porque nós vamos trabalhar à noite sobre esse tema, sobre essas coisas, e vamos terminar com esse versículo, mas diz assim: o que darei, Salmo 116, versículo 12, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E às vezes você deve estar falando, puxa, o Cabreira está falando isso, mas isso aí não cabe muito para mim, isso aí eu não tenho muito benefício, a minha vida tem sido muito complicada, uma vida agitada, e eu quero mostrar algumas coisas e a gente vai trabalhar um pouco nessa noite, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, nós temos inúmeros obstáculos na vida a serem transpostos, e quando você fala que você tem dificuldades ou você tem problemas, eu queria te perguntar em relação a quê? Hoje eu tenho certeza aqui que a maioria, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, ninguém acordou no hospital, ninguém iniciou o dia aí num velório, né? Ninguém iniciou o dia numa prisão. A gente tem dificuldades? Tem, mas é sobre isso, como a gente tem a incapacidade de enxergar o mundo da maneira como Deus tem nos abençoado, da maneira como Deus tem conduzido as nossas vidas, e nós estamos se distanciando disso. Eu ia pedir para você então, por favor, pudesse passar já o primeiro slide, para mim não me perder, eu vou comentar um pouco sobre isso daí, né? Nós vamos falar sobre gratidão. E aí eu queria te dizer uma coisa interessante aí, principalmente para a igreja presbiteriana, e eu sei que aqui tem visitantes, mas aqueles que entendem muito isso, eu quero colocar uma frase ali de Spurgeon que ele dizia o seguinte, que se você não tem aí no seu coração o desejo de levar os outros ao céu, é porque você não está indo para lá. E esse sentimento de gratidão, de ter conhecido essa graça, essa misericórdia que Deus me escolheu a mim e a você, isso tem que dar uma alegria no meu coração, que eu tenho que convidar as pessoas para que eles conheçam também a palavra. E a gratidão, ela começa por aí. A gratidão é um sentimento que eu tenho que abrigar no coração, e a gente vai comentar muito sobre isso, porque a gente às vezes se esquece dessas coisas que são tão básicas. E eu quero aqui, vou passar já o próximo slide, para a gente começar a trabalhar um pouco esse tema. E eu diria o seguinte sobre esse tema. Eu diria que, primeiro, a gente tem que definir de uma maneira tão simples. Eu comecei aqui essa noite agradecendo, eu tenho que agradecer, e vem disso, vem do latim gratus, aquela coisa que é agradável, aquela coisa que me dá graça, né? Eu tenho que agradecer as bênçãos, eu tenho que esses benefícios que Deus tem dado comigo. Então essa é a definição de gratidão. E eu quero que você preste bem atenção, porque o oposto da gratidão é a ingratidão. E a ingratidão, para mim, ela é uma coisa muito clara, ela é o início da rebelião contra Deus. Quando eu não tenho gratidão, quando eu tenho a lamentação, quando eu tenho a frustração no meu coração, isso é o início de uma rebelião contra Deus. E a gente vai trabalhar muito isso nessa noite, por isso que eu quero que você fique aqui um pouco atento em relação a isso. E eu tenho que aprender, a gente vai passar aqui alguns exemplos sobre isso. Como é que eu posso me portar quando as coisas não saem daquilo que eu planejei? Eu fiz planos, eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas nada disso está dando certo. E a gente tem exemplos notáveis, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eu estava comentando hoje, eu estava meditando no avião, e eu me lembrei de um texto de Davi que é tão interessante. Talvez ninguém tenha tido um sonho tão grande no seu coração como Davi de construir o templo.
E praticamente ali no final da vida, Deus chega e fala, olha, não é você que vai construir o templo. É Deus chegando e falando assim, ó, isso aí pode ser o seu sonho, mas não é o que eu tenho preparado para você. E naquele momento, depois se você for lá em 2 Samuel, eu queria que você exercitasse isso, repare como é que Davi se comporta em relação a essa notícia dada por Deus. Ele agradece a Deus. Embora aquilo fosse seu sonho, ele estivesse preparando para construir, ele não lamenta, ele não reclama em relação a isso. Eu estou dizendo, porque se tem um sentimento hoje que é predominantemente na sociedade, é a ingratidão. É incrível. Nós nunca estamos satisfeitos. A gente sempre está com sede, bebe água, a gente sempre quer um passo a mais, a gente está se esquecendo de valorizar o que tem, fica só pensando naquilo que não tem, a casa não é boa, o carro precisa ser trocado, o emprego não está bom, e assim vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ingratidão, porque não é isso que a Bíblia me ensina. E é isso que a gente vai viajar, é isso que a gente vai tentar comentar. Eu sou agricultor. E meu avô sempre me dizia o seguinte, olha, a pior coisa que a terra pode produzir, e a pessoa, será que é soja, milho? É um coração ingrato. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema aí, que a gente vai falar sobre essa questão da ingratidão. Acho que eu acabei aqui. E aí a gente tem alguns versículos que eu vou passar rapidamente, eu quero comentar, e eu quero trabalhar com vocês essa noite. E um deles é isso, é uma coisa incrível. Talvez um dos momentos mais notáveis, mais monumentais do Velho Testamento, quando Deus vem e tira o povo da escravidão, de um regime horrível, né? E Deus dá um caminho, Deus dá uma luz, Deus cumpre uma promessa, e aquele povo naquele caminho, cumprindo, a ingratidão era a resposta que eles davam, de tal maneira que você vai ver lá em Números 11, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, da cebola, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Né? É tão tradicional, a gente lê esse texto, puxa, que povo ingrato, que coisa, como que o povo pode fazer? E você? O que você tem feito no seu dia a dia? Será que você não é um daqueles peregrinos aí que não está satisfeito com o maná que Deus tem derramado sobre a sua vida? Né? Você está querendo as coisas do mundo, esses melões, essas coisas todas, né? Shakespeare, eu até anotei uma frase aqui que era muito interessante, e ele dizia o seguinte, que mais aguçado que o dente de uma serpente é ter alguém ingrato. É aquele coração que não consegue entender isso, que vive nessa questão da falta do maná. E se você tem dúvida, é isso que eu quero trabalhar, eu não quero ficar só ali na palavra, eu quero comparar o que irmãos cristãos, o que irmãos presbiterianos ao redor do mundo, como é que eles têm vivido, porque se eu sou grato ou sou ingrato, eu tenho que ter alguma comparação. Eu quero comparar algumas coisas ao redor do mundo para tentar dar uma balançada aí na sua vida e você ver se realmente você tem motivos para ser ingrato. E uma delas, a gente participou de um projeto de construção, da reconstrução de casas de cristãos na Síria. Um ministério muito interessante porque o principal não é você acolher esses refugiados cristãos da Síria, mas é tentar que eles fiquem lá. Isso é uma cidade no sul da Síria que nós visitamos, chamada Zabadani. E lá é tão interessante que nas casas dos cristãos, o Estado Islâmico vem e monta um C de cristão e coloca uma cruz. Aí ele vem e avisa, fala, olha, aqui nós estamos chegando, você é um cristão, estou te dando um tempo para você pegar sua família, sua esposa, os seus filhos e sair daqui, porque se você continuar aqui, nós vamos voltar e nós vamos te matar. Esse é o recado curto e grosso que eles dão. E o que me impressiona nisso? É que lá você vai encontrar alguns irmãozinhos que continuam lá, que eles não saem de lá. Esse é um presbítero da igreja presbiteriana de Zabadani, o irmão Mohamed, tão interessante. O pastor, ele foi assassinado, eles não tinham outro pastor para colocar no lugar dele, aí ele foi ordenado, e ele continua como pastor da igreja, e essa aí é a casa dele, não sei se você consegue ver, isso é a casa dele, totalmente destruída, ele não consegue morar mais, e ali do lado você vê até um desenho, né, uma figura de um fuzil, de um AK-47, e frases dizendo, olha, nós vamos voltar aqui, destruímos a tua casa, e sabe o que me impressiona? Eles não saem de lá, é incrível, e às vezes eu fico pensando assim, nós como cristãos aqui,
que vergonha que eu tenho quando eu tento imaginar a vida que essas pessoas ainda estão levando lá em Zabadane ou na Síria, em tantos outros lugares do mundo. Às vezes aqui eu estou ali no conforto, assistindo um negócio, tenho preguiça às vezes de pegar um controle para mudar um canal da televisão. Hoje eu não vou não, hoje o tempo está meio chuvoso, hoje eu não vou na igreja. Esses irmãozinhos com todas essas ameaças, eles continuam lá louvando e adorando a Deus. Eu estava comentando na visita que eu fiz lá, falei, olha, esse tipo de cristão é só realmente assim, desculpa a expressão, é só uma bala na cabeça para fazer com que ele não se dobre, porque ele quer ir na igreja, ele vai adorar, ele está lá, ele está presente, ele não tem nenhum motivo para agradecer, para estar lá, mas é aquele coração alegre, é aquele coração grato. Olha, eu perdi a casa, mas eu estou aqui, e a gente vai reconstruir, muito obrigado por vocês estarem aqui, a gente vai reconstruir a igreja, é uma coisa incrível. Aí eu paro e penso, como é que eu posso ser ingrato dos eventuais problemas que eu tenho na minha vida em relação ao que essas pessoas estão passando lá? E aí eu pego até o próprio país, e a gente tem que fazer isso, porque país que eu vivo, a gente viu essa questão dos furacões, aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, só para tentar entender um pouco, onde é que nós estamos localizados aqui no Brasil? Isso é um mapa que mostra os riscos dos furacões em toda a América Latina. E olha que coisa interessante, a América do Norte você tem uma série de riscos, tem uma série de coisas lá nos Estados Unidos, mas olha ali, se você pegar os riscos dos furacões na América Latina, eles estão localizados basicamente ali na América Central. Se você pegar para frente ali aquela área cinza, a gente não tem risco nenhum aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso porque eu sou um agricultor, vivo no campo. Quer dizer, eu não tenho problema de furacões, de tornados, essas coisas todas. Como é que eu posso ser ingrato? E esses irmãozinhos que vivem num local como esse? Que coisa difícil que é isso, né? Mas eles estão lá, eles não estão com dificuldade, eles não estão reclamando, eles estão ali, né? Então acho que essas coisas que a gente tem que avançar e tem que comentar um pouco. E aí, quais são as maneiras de gratidão? A gente tem diversas, eu vou só falar aqui alguma coisa, porque a gratidão nada mais é do que a memória do coração. Você tem contado as bênçãos? Qual é a memória que você tem no coração? Só murmuração, só lamentação, e tem várias, a Bíblia me ensina várias. Efésios 5 é uma que eu gosto muito, agradecer com louvor, né? A gente estava aqui, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, não é de vez em quando eu estou de bom humor, quando eu acordei bem, não, é sempre, né? Graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor. Então é sempre. Como é difícil. Sabe que os versículos mais difíceis da Bíblia são os versículos mais simples. Aquele que qualquer criança pequena não entende, que ele está dizendo que eu tenho que dar graças sempre. Mas a gente... né? A gente tangencia, a gente foge disso. Então é isso que a gente quer comentar um pouco, porque ou você dá graça sempre, ou então você tem o quê? A ingratidão no seu coração. É isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que ficar. E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque da natureza humana, a ingratidão é que habita no nosso coração. A gratidão eu tenho que trabalhar para que a gente possa realmente exercer. Isso vem desde lá. Preste atenção só nesse vídeo. Se você tem som, né? Eu consigo colocar som ou não? Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mim ter uma... Eu consigo pôr som? Se eu colocar aqui? Eu vou tentar passar, eu queria só assim, eu coloquei um videozinho que eu quero que você prestasse um pouquinho de atenção. Eu quero que você entenda um pouco do vídeo que eu e você nós estamos vivendo, tá? Eu vou colocar esse vídeo, só olha lá, vamos ver se tem um som. Se não tiver, paciência, a gente vai... É interessante porque agora, recentemente, a gente comemorou os 50 anos. Então preste atenção, da Rainha Elizabeth. Preste atenção um pouquinho só nesse vídeo, tá?
Eu coloquei isso principalmente para os jovens. É incrível, né, a geração mais nova, como eles têm dificuldade, como as coisas são difíceis, a minha vida. Nossa, eu tentei mostrar no período da Rainha Elizabeth o que o mundo mudou. Eu vou fazer um desafio aqui para você. A maioria de nós aqui, nós, com raríssimas exceções, nós vivemos melhor do que viveram os nossos pais ou os nossos avós. Deus tem nos abençoado através do mandato cultural, novas tecnologias, mais conforto. Nós nunca tivemos uma geração, apesar das dificuldades, apesar da pobreza, dos vulneráveis, mas nunca nós tivemos uma geração tão bem vestida, tão bem alimentada e com tantos recursos de saúde como a gente tem hoje. E aí não está bom, minha vida é difícil, que coisa. Eu digo isso porque eu nasci numa fazenda. A minha mãe, minha mãe contava isso, eu vejo aquelas fotos, não tinha fralda de plástico, usava fralda de pano. Os pais velhos aqui conhecem disso. Eu cansei de ver na fazenda a gente tomar banho naqueles chuveiros que você tinha que erguer para cima e colocar água quente. Quer dizer, uma coisa que você mostra hoje, às vezes para a criançada, para as minhas filhas. Mas como? O que é isso? Que mundo é esse? Né? E as pessoas são ingratas com as coisas que estão ao redor, elas não estão satisfeitas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esse coração sempre ingrato dessas coisas incríveis que Deus tem dado, a beleza da criação que está ao nosso redor, a vida, o dom da vida, e eu não estou satisfeito, eu continuo aí dentro, né? Então eu me lembro, eu vim aqui agora, fiquei encantado com o Felipe, eu passei lá para conhecer o projeto dele lá, o Caixa de Sapato, fiquei assim, uma coisa incrível, né? Como tem que ser grato por aquilo. E eu me lembro que aquele projeto nasceu lá da Bolsa do Samaritano, da família Billy Graham, lá nos Estados Unidos. E eu me lembro de um evento que eu assisti numa pregação na Carolina do Norte, que é a terra do Billy Graham, e foi tão interessante que nessa igreja o pastor estava contando algo, e os Estados Unidos tem muito disso. Tinha uma família que perdeu um jovem, um filho, na guerra do Vietnã naquela época. E aí eles fizeram um culto, uma cerimônia, e aquele garoto estava fazendo uma doação, a família estava fazendo em nome daquele filho que morreu, algo lá para a igreja, um projeto social, aquela coisa toda, a igreja estava lotada, aquela coisa toda, em homenagem àquele filho que morreu na guerra do Vietnã. E no meio do culto, uma senhora cutuca o marido e fala assim, nós temos que fazer também uma doação. Ele falou, mas por que fazer uma doação? Não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. O nosso filho foi para o Vietnã, ficou 3 anos lá, voltou e está vivo aqui. Temos que dar o dobro daquele que perdeu. Às vezes a gente não, né? As coisas acontecem, a gente acha que isso foi natural, a gente não vê a proteção de Deus, a gente não enxerga essas coisas, e aí a gente continua com essa ingratidão que a gente viu aí. Aí, eu sou gideão, eu sei que aqui tem alguns gideões, isso foi uma blitz que a gente fez no Chad. O Chad foi eleito o pior lugar do mundo para se nascer no ano passado. Para você ter uma noção, em termos de mortalidade, né, do período neonatal, aquele período até 30 dias, de cada 15 nascimentos, morre um bebê. Hoje, qualquer país decente é 50, a cada 60 mil morre um. Isso é uma distribuição de Novos Testamentos no Chad. Ali você vê que não tem o piso, terra batida, e a alegria daquelas crianças e receberem um Novo Testamento. A gente não tem Novos Testamentos para atender a todas as escolas, porque assim, uma alegria, né? Com tão pouco, eles se alegram e eles ficam dessa maneira. E a Bíblia me dá diversos exemplos de gratidão, inúmeros, às vezes a gente acaba de se esquecer, um deles é isso. Olha lá, Salmo 34, de 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Eu tenho que agradecer, eu tenho que louvar o meu Deus em todo o tempo, no inverno, no verão, na chuva, no sol, na seca, seja lá o que for. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como é difícil isso, não é? Como os meus lábios murmuram, como eles partem para o lado errado, como eles vão para a direção contrária. Glória-me no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o nome comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida que eu tenho, por essas coisas que Ele... E é como a gente não tem capacidade para compreender isso. O coração sempre vai para o mundo, eu quero alguma coisa a mais, porque o meu vizinho tem, e assim por diante, e a gente quer sempre fazer assim, não, né? Por isso, talvez assim, um dos países que mais tem a capacidade de entender esse sentimento de gratidão, talvez tenha sido os Estados Unidos, e talvez por isso que tenha sido um país tão abençoado, né? Porque eles têm um dia nacional de ação de graças.
para agradecer quando eles chegaram. A gente não tem isso, né? Nossa, tem tanta coisa por aí, a gente acaba passando realmente por cima disso. Eu fiz uma aventura que a minha esposa não gostou, agora no final do ano passado, nós fomos fazer uma visita à Ucrânia, para ajudar lá a Sociedade Bíblica da Ucrânia. Então, só para você ter uma ideia, eu e você hoje, nós não estamos longe disso, isso aqui foi em novembro. Essa foi a igreja onde eu participava dos cultos, né, próximo lá, isso em Kiev. Você está vendo lá os sacos, né, de areia para proteger das bombas. Pois a gente não tem isso aqui. Você imagina como é que está a igreja presbiteriana da Ucrânia, como é que está a Sociedade Bíblica da Ucrânia nesse exato momento. Então, eu sou ingrato em relação aqui. Isso foi uma cena muito triste que eu vi lá, eu estava visitando, e aí minha ideia foi visitar também algumas fazendas lá na Ucrânia, e do lado onde é que eu fui, de repente estava estacionado, já próximo lá, bem próximo da divisa da Rússia, tinha uma parte do exército russo, encontrei um irmão cristão, soldado do exército ucraniano. Olha que coisa triste isso, né? Fuzil ali do lado, a Bíblia aberta, e ele ali fazendo o seu estudo bíblico. Você tem feito estudo bíblico? Conforto da sua casa, aqui em Alphaville, tranquilo, você pode sentar na sua sala, ninguém te perturbando, não tem nenhum barulho, você pode ligar o ar-condicionado. Esse irmãozinho está no fronte, está na guerra, e está ali, louvando, está estudando a Bíblia, né? Coisa triste. Eu saí dali e fiquei impactado, acabei saindo assim do lado, eu não tinha visto, que ali são corpos de soldados ucranianos. Então, um negócio assim, né? Mas estão ali, estão estudando, estão com a Bíblia aberta e estão assim por diante. Isso é outra cena que me impressionou muito. Eu falei que eu queria dar um passeio com você, porque eu quero que você saia daqui com um coração grato. Você não pode sair daqui por aquelas portas e falar assim, não, eu sou uma pessoa ingrata. Essa foi uma outra visita que essa eu fiz esse ano, ao Sudão do Sul. Seu irmãozinho do Sudão do Sul. E eu fiquei impressionado. Eu não tinha entendido até hoje tão bem Mateus 22, onde eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Não sei se você sabe a história do Sudão. O Sudão era o maior país africano e entrou numa guerra religiosa, onde os muçulmanos radicais começaram a perseguir os cristãos. Mas a perseguição foi tão intensa que foi a maior guerra civil da história. Até hoje foi a guerra civil do Sudão, e que a gente nem comenta sobre isso. E chegou num ponto que o país teve que se dividir. Aí os muçulmanos ficaram no norte e um país menor ficou no sul, onde foram os cristãos. Eu estou aqui no Sudão do Sul, em Juba. Esse é o irmãozinho, né? E eu achei tão interessante que esse lugar onde é que ele está aqui, está mais ou menos assim, uns 50 metros da divisa do Sudão do Norte. E ele perdeu a esposa, ficou só com uma filha e com um filho, que foi morto por esses radicais. E eu nunca me esqueci disso, que perto ali da fronteira, ele falou, não, nós vamos orar pelo Sudão do Norte. Eu falei, orar pelo Sudão do Norte? Nós vamos orar pelo Sudão do Norte. Então, às vezes a gente não tem ideia do que é gratidão. Eu vou amar o meu próximo. O problema é que eu sempre quero escolher quem que é meu próximo, né? Eu não quero, não, o próximo dele é o inimigo dele. E ele está agradecendo, está orando por aquele inimigo dele. Que coisa assim, incrível, chocante para mim. E às vezes a gente não tem a capacidade de levar isso. E o que é pior? Às vezes eu vejo muitas pessoas assim, puxa, sabe, eu queria saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. O que será que Deus quer para a minha vida? Deus te dá diversas pistas sobre isso. E uma delas é essa daí, eu agradecer a vontade de Deus. Esse versículo para mim, ele é uma burdoada, ele é uma martelada na vida. Porque ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, novamente, em tudo, sempre, no desemprego, no emprego, na doença, na cura, no topo, no vale, aonde for, em tudo, dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aí, vou te dar uma pista essa noite aqui, em tudo, dai graças. E você tem cumprido a vontade de Deus, ou você vai ter coragem de dizer essa noite, não, eu não quero cumprir a vontade de Deus? Eu nunca tive coragem de dizer uma coisa como essa. Mas é isso, esse versículo ele é claríssimo sobre isso. E eu estou tentando te falar algumas coisas aqui, como é que você pode, né? Então, assim, a Bíblia é clara, porque em tudo tem que dar graça, porque a generosidade, né, esse sentido de dar graças, isso é o coração para a ganância, isso é a cura para a ganância,
Isso é a cura para a cobiça, para esse consumismo que eu vejo muitas pessoas preocupadas, que só é essa gratidão, eu tenho que dar, eu tenho que agradecer por tudo aquilo que realmente eu estou vivendo. E às vezes essa questão, ela é tão, assim, tão impressionante, ela assim, às vezes a gente ultrapassa além da compreensão, esse Deus que fala que é minha vontade agradecer por tudo. Essa foto que eu tenho aí, olha que coisa interessante, depois que eu saí da Ucrânia, ali na divisa, esse irmão do lado aqui, do meu lado esquerdo aqui, é o irmão Nicolai, essa camiseta preta. Ele é um pastor presbiteriano ucraniano. E eu estou ali no meio. E sabe quem que é aquele à direita? Que depois nós encontramos junto no evento? É um pastor russo. Pastor russo. E eu tive a oportunidade de estar com esses dois irmãos, um orando pelo outro. Se isso não for cumprir a vontade de Deus, só isso, só o cristianismo, só a mensagem de Deus pode fazer que eu chegue a esse ponto de agradecer por alguém que está invadindo o meu país, que está destruindo o meu país, e eu estou ali com aquele irmão e estou orando por ele. E você tem dificuldade de agradecer, às vezes, pelo vizinho que te perturba, agradecer pelas coisas que estão aí. Deus, olha, abençoa ele. A vida é isso, em tudo eu tenho que dar graça. Deus tem algum propósito para essas coisas que Ele está colocando, por essa dificuldade, por esse obstáculo e assim por diante. E olha que coisa interessante, o país que a gente vive viu esse terremoto agora que teve na Turquia. Esse mapa aí, esse videozinho, ele está mostrando a incidência de terremoto nos últimos 100 anos. Preste atenção, onde estão essas bolas? Quanto maior a bola vermelha, maior é o terremoto que já ocorreu. Você está vendo o mundo inteiro aí, está vendo? Então acontecendo, pipocando nos últimos 100 anos, terremotos para tudo quanto é lado. Agora está o Brasil, olha o Brasil ali, você está vendo? Ó. Como é que eu não posso agradecer por um país desse, o mundo inteiro, a gente está vendo esses desastres, essas coisas todas que estão acontecendo, como é que eu não posso agradecer por esse país? Nos últimos 100 anos, você viu o terremoto esparramado pelo mundo inteiro, esse desastre. Já imaginou como é que estão os irmãozinhos no Iraque, na Turquia, na Síria, com esse último terremoto que foi? Vi várias igrejas aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se movimentando, todas as igrejas, né, as mais diferentes para isso daí. E às vezes assim, olha que coisa interessante, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios. Quer dizer, eu obscureço o meu coração, eu não sei agradecer, eu estou insatisfeito com a igreja, às vezes o som não está bom, o coral, puxa, o pastor não pregou bem hoje, foi um presbítero lá falar, e não sei o quê, nossa, aquele povo, alguém trancou meu carro, não consegui sair, a gente está sempre murmurando. Agora já imaginou um dia você chegar, isso aqui eu tirei em Bagdá, a gente visitou o Iraque num outro projeto para ajudar os cristãos, olha que coisa interessante, uma igreja que eu visitei lá, só para você ter uma noção, está vendo a parte da frente ali? Só tem crianças? São órfãos suportados por essa igreja. Está vendo o fundo? Só tem senhoras? São viúvas, elas não são a mãe daquelas crianças. Você já pensou? Você tem uma congregação como essa? A parte de trás são viúvas, e a parte da frente são órfãos. A gente não tem nem ideia do que está se passando no Iraque, o que se passou no Iraque com o Estado Islâmico, né? Negócio assim incrível. Aí você vai lá, você vê aqueles irmãozinhos ali, e eles estão alegres, eles estão ali, estão dando graça, vão lá na frente, faz aquelas orações de gratidão a Deus, muito obrigado Deus, mas agradecer o quê? Né? Metade da congregação é viúva, a outra metade aí está lá como criança. E como país, eu gosto muito disso, como agricultor, né? Imagine se eu estivesse lá do Egito, saiu às margens do rio Nilo, né? E ali você tem o rio Nilo, a área agricultável do Egito é apenas 2%, que é essas pequenas margens aí do rio Nilo, e no fundo é o deserto do Saara. Imagine se eu fosse agricultor do Egito, que coisa difícil que é agradecer no Egito. Você tem um país de 98% é deserto, não tem água, você não consegue plantar. Foi tão interessante, eu coloquei isso aí, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu peguei uma foto muito bonita de uma colhedeira trabalhando, e eu coloquei esse versículo embaixo, né? Aquele campo bonito, era um milharal assim, e eu coloquei esse versículo embaixo: comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, por esse país incrível que Ele me deu.
Aí todo mundo chegava, nossa, quem que é esse escritor? Porque na época lá eu tinha colocado, escrevi Deuteronômio, né? Quem que é esse escritor, esse Deuteronômio? Não, esse é um livro da Bíblia. Aí eu aproveitava, dava uma Bíblia, né? Você vê como as pessoas são, mas é isso, eu tenho que agradecer por esse país incrível que eu tenho, e às vezes eu não sei, né? E não só isso, olha só que cena bonitinha essa daí. Quando os apóstolos estão caminhando pelo caminho de Emaús, fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus. E nós não podemos ter olhos de pessoas ou de crianças como o Miguel impedidas de conhecerem a palavra. Por isso eu estou aqui com o Miguel e ele vai ler um trecho de Salmos. Ele vai ler Salmos 121, né, Miguel? Em braille. Pode. Amém. Deus abençoe, Miguel, que você, através da leitura do Braille, possa ter sempre acesso à palavra. Vocês não conseguem imaginar a alegria desse garotinho quando ele recebeu uma palavra, uma Bíblia em braille. Feliz, ele lê ele que escolheu esse versículo, não foi eu não, ele pegou, eu quero ler esse versículo. Feliz aquele que teme ao Senhor, né? Feliz, grato. E você? Você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de alegria? Agora, para isso, eu preciso acordar de manhã, eu tenho que fazer isso uma rotina de vida, eu tenho que fazer isso como uma prioridade, eu tenho que acordar de manhã, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ser grato, porque é isso que a Bíblia me fala. Olha só lá em Romanos 1,8, o que ele está dizendo ali? Primeiramente, a hora que você abrir o olho, antes de você escovar os dentes, antes de você ir para o banheiro, antes de você fazer qualquer coisa no início do teu dia, primeiramente, eu dou graças, eu agradeço ao meu Deus pelo dom da vida, pelo dia que Ele está me concedendo, pela maravilha, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus bens, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pela minha igreja. Nossa, você tem inúmeras coisas que você tem que agradecer. Então, primeiramente, faça da gratidão uma prioridade, coloque isso lá no topo da sua lista. Antes de você pensar em murmurar, antes de você... E sabe o que é o duro? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você esquece de dar graças a Deus, você não está cumprindo aquilo que Ele está falando, porque a gente acha assim que os mandamentos só são os 10 mandamentos, mas não é isso. A Bíblia fala diversas vezes que eu tenho que dar graças. Agora, quando eu começo a murmurar, sabe o que significa isso? Que eu não acredito na soberania de Deus. Eu começo a murmurar que as coisas estão erradas na minha vida, está significando, olha, Deus, o Senhor não está, está errado isso, eu não acredito, eu estou desafiando a soberania de Deus, porque eu estou reclamando daquilo que está na minha vida, que Deus não está tomando conta, Ele não é capaz de acertar o eixo da minha vida, da minha existência, da minha bússola. E eu não posso ter esse tipo de visão como um cristão, não posso ter esse tipo de raciocínio na minha vida como um bom cristão, que Deus Ele não é soberano e que Deus não tem o domínio e a soberania sobre toda a minha existência, a minha coisa, a minha família, os meus bens e assim por diante. Então, quando eu não dou graças, eu estou o quê? Eu estou querendo só reclamar e não estou confiando naquele que é o meu Deus. Olha só, se você tem dificuldade para vir aqui. O missionário Urias, chama que vem a igreja Assembleia de Deus, são vários irmãos que tem aqui, nós estamos aqui para poder ajudá-lo, orar por ele, proteger, para que Deus possa estar guardando todos eles, para que a gente possa estar construindo uma casa, pastor, Deus possa estar abençoando o Haiti, Deus possa estar abençoando aqui o missionário Urias. Obrigado, amém? Bem-vindo ao Haiti, com a corda, com a família, com todos, obrigado. A alegria desse irmãozinho da Assembleia de Deus. Eu cheguei lá, vou conhecer a igreja dele, eu parei assim, tinha uma moto, falei, aí, não, nós temos que montar na moto, é 1 hora de moto.
1 hora de moto, da casa dele até a igreja, naqueles caminhos, e ele ia naquela alegria, parava, conversava com todo mundo, aquela coisa, né? Eu falei, quantas vezes você vai? Umas 4 vezes por semana, porque quarta-feira eu tenho oração, e não sei o que, de escola dominical, e domingo, 4 vezes ele vai, 4 vezes ele volta naquela motinha, e vai contente, e vai agradecendo, e vai sorrindo. E eu aqui, né, lá em casa, às vezes para pegar o carro, hoje, não sei não, pegar o carro, eu já acordei meio tarde, né? Tem essa dificuldade, né? Como você tem que pensar. E você já pensou, como é que está a igreja presbiteriana, por exemplo, lá na Venezuela? Esse é um trabalho que a gente fez lá da Sociedade Bíblica, lá em Caracas, na Venezuela, nós fomos para lá. Só para você ter uma noção, um salário médio hoje na Venezuela, você precisa de 4 meses de salário para você comprar uma única Bíblia. Uma única Bíblia. Aí, junto aqui na Sociedade Bíblica, reunimos um grupo de empresários e fomos lá, não é para entregar a Bíblia para as pessoas, mas pelo menos para entregar a Bíblia para os pastores, porque eles têm dificuldade de terem Bíblias. Formam novos missionários, formam novos pastores, a gente foi lá, fez uma cerimônia para poder entregar essas Bíblias, para a dificuldade que eles têm de poder comprar uma Bíblia. Tirei uma foto lá meio escondida no supermercado. Você já imaginou você acordar de manhã, ter a sua família para sentar? Essa é uma foto de um supermercado, é um dos maiores supermercados de Caracas, né? Completamente vazio. A crise humanitária, que eu não estou vendo falar de política, não, estou entendendo o seguinte: imagine um irmãozinho nosso lá, qualquer cristão que está lá, presbiteriano, batista, católico, seja lá o que for, imagine a situação que ele não está vivendo, né? E eu aqui, nossa, claro que a gente tem problema, mas em relação a quê? Que eu não posso ser grato por essas coisas que estão acontecendo por aí. Eu vou comentar isso aqui rapidamente. Você imagine então, se você acordasse, se você tivesse hoje, por exemplo, numa sexta-feira, eu coloquei esse vídeo porque nós estamos num fim de semana. Imagine se fosse no fim de semana e você estivesse na Coreia do Norte. Então eu vou te passar um pequeno vídeo do como é que é a situação hoje na Coreia do Norte. Lá não tem internet para a garotada, chega no fim de semana que nem amanhã, é um sábado, o que eles fazem? Eles vão naquelas grandes praças, se arrumam todo, tanto as garotas como os garotos, chegam lá, aí tem lá os membros do partido, os militares, eles formam os casais aleatoriamente, pegam uma jovem ali, um jovem aqui, e aí eles podem dançar. Essa é o fim de semana deles, num sábado, no dia de amanhã. Não sei o que a garotada vai fazer aqui em Alphaville, mas não vai ser isso. Mas é isso que eles vão ter que fazer lá na Coreia do Norte. Dá uma olhada, ó. Eles estão dançando, que na realidade não estão dançando, né? Eles estão o quê? Eles estão marchando. E todo o cântico que eles têm que fazer, toda essa música é um louvor ao governo, ao Estado, ao ditador e assim por diante, ó. E por que eu estou colocando isso? Olha que coisa interessante, né? Eu sou ingrato em relação ao quê? Vamos pegar, não vamos nem pegar só o Brasil, vamos pegar a própria Coreia. Coreia do Norte. Agora preste atenção, o que é a Coreia do Sul? Mesmo país, mesma cultura, mesma língua, né? Às vezes você tem, o pai ficou na Coreia do Norte, a mãe foi para a Coreia do Sul, um irmão ficou na Coreia do Norte, outro irmão. Olha só a Coreia do Sul, tá? Isso aqui é uma igreja lá em Seul, na Coreia do Sul. Essa igreja ela tem 7 cultos por domingo. Cada culto são 15 mil pessoas. Olha isso daí. Nesse dia eles estavam consagrando 100 novos missionários que iam mandar para fora. E esses jovens que estão ajoelhados aí na frente, ó. Igreja Presbiteriana Sarangue. Tem motivo para ficar ingrato com a igreja que eu tenho? Imagine quem está na Coreia do Norte, em relação a isso que a gente acabou de ver aqui. Então eu tenho tanta coisa. Isso aí eu fiz uma viagem com os meus filhos, a gente fez pela Transamazônica, chamada Tirar o Brasil da Gaveta. Olha que coisa interessante, isso aí foi uma pequena igrejinha que eu encontrei, se você consegue ler ali, ó. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 450 quilômetros de estrada de terra para chegar nesse lugar. O asfalto mais próximo era 450 quilômetros. Uma igrejinha. Eu conversei com o pastor, né? Foi tão engraçado que ele usou esse versículo para mim. Não, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Nem que for aqui na Transamazônica.
E eu lá em Rio Preto, às vezes eu tenho tanta dificuldade, eu aqui em São Paulo, em Barueri, em Alphaville, tantas coisas, só reclamação. Não, esse povo está lá, do lado de uma borracharia, ele era um borracheiro, né? E achei tão engraçado que ele falou assim, não, olha, Jesus não chamou os desocupados. Então, durante a semana ele era borracheiro, e domingo ele era o pastor, né? Nessa igrejinha, pegava os bancos lá da borracharia dele, colocava ali, e ali cultuava, ali agradecia a Deus, né? Eu olho assim e falo, puxa, como é que eu posso ser ingrato? Como é que eu não posso agradecer pela vida que eu tenho? E pelo país que eu tenho? Que coisa tão interessante sobre isso, né? Então, olha, esses aí são os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros. Eu estou falando assim porque isso importa para a agricultura, para serviços, para a indústria, qualquer coisa. Esses são os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. São os grandes países continentais, né? Aqui são as grandes economias do mundo, país que tem um PIB superior a $1 trilhão, tá? E aqui você tem os países que são os grandes mercados, as grandes populações, 150 milhões de pessoas. Agora, quais são os únicos países que estão nesses 3 requisitos? Grandes países acima de 5 milhões, grandes economias acima de 1 trilhão e grande população acima de 150 milhões. São 3. 2, você sempre ouviu falar, que é os Estados Unidos e que é a China. Mas tem mais um aí, que é o meu e o seu Brasil. Ele está lá também, ó, atendendo a esses requisitos. Desses 3, é o único que tem água e que tem sol. Então, eu estou falando de gratidão. Como é que eu não posso agradecer por um país como esse? Eu não estou aqui falando de política, eu não sei quem vai ser o próximo presidente, ou quem acabou. Não se trata disso, se trata do país, se trata dessa visão, dessa cosmovisão cristã que eu tenho que ter da vida e procurar enxergar as coisas que Deus tem e tem dado realmente para mim, né? Imagine isso. Isso aqui é uma foto, por exemplo, de uma carteirinha de um irmãozinho lá do Egito. Para você ter uma ideia como é que vive um cristão no Egito. Então, se você tiver o seu RG, no seu RG você é obrigado a colocar que você é cristão. E por você ter aquilo, quando você apresentar isso, você tem uma série de restrições. Tem algumas funções públicas que você não pode exercer, tem uma série de dificuldades. Então, quando você vê ali, desculpe, ali do lado esquerdo, do lado daquela águia, ali está escrito cristão. Isso é um pastor que eu tive. Eu falei, não posso tirar uma foto? Não, pode tirar, assim, não tem problema nenhum. Isso aqui é comum, né? Você já imaginou? Se tivesse isso aqui na sua carteira, né? Sou membro da Igreja Presbiteriana de Alphaville, ó, isso aqui agora tem um monte de coisa que você não vai poder fazer. Tem restaurante que você não vai poder entrar, tem funções públicas que você não vai poder exercer. Então, coisa incrível, eu fico reclamando, tenho dificuldade, né? Como é que essas coisas... Eu sou agricultor, eu gosto muito desse versículo, né? Eu tirei essa foto de uma fazenda norte-americana, porque isso é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Quer dizer, o agricultor americano, ele tem assim, começou o degelo, está terminando o inverno, ele tem que começar a gradear, e às vezes ele começa a mexer com seus tratores ainda na neve. Por quê? Porque lá 6, 7 meses do ano na fazenda é debaixo de gelo. Aqui não, aqui a gente tem um ano inteiro, 365 dias, a gente faz 2 safras, o americano não consegue. Aí eu sempre gosto desses versículos, né? Colossenses 3,15. O que está escrito ali? Sede agradecidos. Isso é um mandamento ou não? Está dizendo curto e grosso, é ou não é? Porque fala assim, não, os 10 mandamentos só estão lá em Êxodo, né? Não, é só ali, Êxodo 20, então não. Isso aí é uma ordenança de Deus para mim e para você, isso é um dos mandamentos. Eu sigo os mandamentos, eu obedeço os mandamentos, então esse daí é um mandamento, só que esse talvez seja um mandamento que a gente menos cumpre. Sede agradecidos, ponto, acabou. Ele não estava dizendo, a Bíblia não está dizendo aqui, olha, sede agradecido quando você tiver um bom salário, quando você melhorou, trocou de carro, não sei o que aconteceu, casou, arrumou uma namorada. Não! Sede agradecidos. E ponto, acabou. É assim que tem que ser. Às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Por isso que eu voltei, eu estou aqui quase já terminando, nesse salmo, né? Que dareis ao Senhor os seus benefícios para comigo. E eu gosto muito de colocar isso em relação ao país, porque a gente reclama muito das coisas tudo difícil e tal. Esse é o Brasil que a gente vive, ó. Hoje, apesar de tudo que acontece, tudo que a gente vê, dos problemas que a gente tem, essas coisas que a gente tem, esse é o Brasil que está aí, né? Tantas coisas que a gente tem para se orgulhar, em termos de exuberância, de natureza. Temos dificuldades, temos problemas inúmeros. Ninguém está aqui para negar isso, ninguém está aqui como um fanista. Mas eu, como visão cristã, tenho que agradecer, porque é isso que a Bíblia me fala. Eu tenho inúmeros motivos para agradecer, né? Então, essas oportunidades que eu tenho no meu país, eu tenho uma série de coisas, não é aqui o objetivo. Mas eu quero colocar só mais aqui um pequeno texto, que eu acho muito interessante. E esse texto, para mim, ele é muito impactante. Eu queria que, se você pudesse pegar esse texto,
para a gente poder encerrar nele, eu gostaria que você abrisse aí, e esse texto, ele é o seguinte, eu queria que você abrisse lá em Lucas 17, eu quero só comentar algo rápido com você, porque esse texto é a partir do versículo 11, é onde a Bíblia fala a respeito da cura dos 10 leprosos. Esse é um dos episódios mais conhecidos que Lucas conta para mim e para você. Então, Lucas 17 começa ali a partir do versículo 11. Eu vou terminar, eu quero ler isso aqui, quero tentar passar para você isso que eu estou colocando aqui, que o agradecimento ele traz a salvação. Olha que coisa interessante. De caminho para Jerusalém, a partir do versículo 11. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhe disse, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que eles indo foram purificados, um dos 10, vendo que foram curados, porque aí Jesus vem, eu estou pegando meio rápido aqui, cura esses 10, né? E você imagine, aquelas pessoas elas eram leprosas, elas eram afastadas, porque a lepra naquele momento afastava, eles eram marginalizados da sociedade, né? Você imagina quando eles viram, e de repente a pele, a face, o braço, aquilo tudo voltou à normalidade, aquilo deve ter dado um impacto, uma alegria, né? E talvez, puxa, eu vou contar para minha esposa, eu vou mostrar para minha família, eu vou voltar para minha cidade, que coisa incrível, eu voltei a ser uma pessoa normal, vou poder conviver. Mas sabe o que é interessante? Que tem um que faz um negócio diferente. E é isso que eu quero comentar com você. Aconteceu que eles foram, apenas um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, preste atenção, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Primeira coisa que esse versículo me traz no coração e me marca muito, sabe o que me mostra? Que Deus, Ele está olhando nesse momento, quem é que está agradecendo? Porque Jesus aqui, Ele está perguntando, mas onde é que estão os outros 9? Só tem um que está aqui para agradecer? Você já parou e pensou que Deus está olhando aqueles que são ingratos, e Deus está olhando para aqueles que são gratos, para aqueles que estão exercendo aquilo que a gente comentou aqui durante essa noite? Mas olha que coisa maravilhosa que Jesus vem falar aqui. Então, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, olha só, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos aqueles 10, eles tiveram uma cura física, mas teve um, esse que voltou para agradecer, ele teve uma cura diferente, além da física. E qual? A cura da alma. Ele teve a salvação. Então é quase como assim, olha, aqueles que voltam, aqueles que têm esse coração agradecido, eles têm o quê? Eles têm a salvação, porque aquele que voltou, aquele que soube agradecer, aquilo que ele estava recebendo de Deus, né? Então Jesus perguntou, não eram, onde estão os outros 9? Ele vem e mostra, né? Olha, levanta-te, a tua fé te salvou, você que vem, você que agradece. Então assim, quando eu fico sabendo, quando eu leio por esse texto, que Deus percebe claramente aqueles que são ingratos e aqueles que são gratos, como é que eu posso estar no time dos ingratos? Como é que eu posso fugir desse desafio de não voltar e poder agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida? E o que eu queria desafiar você aqui nessa noite é assim, faça uma reflexão, olhe para trás, você está contando as bênçãos, você está fazendo uma avaliação, como é que tem sido a tua vida? Será que às vezes você não está com a vista meio embaçada, você não está reparando as coisas que Deus... Porque às vezes a gente pensa assim, sabe, esses milagres, essas coisas aí acontecem só lá no Velho Testamento, essas coisas no dia de hoje é muito mais difícil. Eu penso assim, sabe, que o mundo de hoje, ele é tão, uma agenda é tão apurada, tudo tão corrido, tudo viagens, aquela coisa toda, e a gente não está observando o que Deus está fazendo ao nosso redor. Vou terminar só te contando algo para você aqui nessa noite que me faz muito, cada vez mais ter um coração grato. O meu pai, no final da minha vida, da vida dele, ele teve um problema muito sério de coração. O coração dele sempre foi problemático, várias vezes ele foi para a UTI. E um dia eu estava na fazenda e
A minha mãe me ligou e falou, olha, seu pai teve uma outra crise, está com uma arritmia, um descontrole nos batimentos cardíacos, a gente não sabe o que ele tem. Ele foi aqui para o hospital, foi para a UTI, ele estava em São José do Rio Preto, eu moro em São José do Rio Preto, e os médicos estão aqui sem saber, estão sem rumo, a gente não está totalmente perdido. E naquela época eu tinha deixado, eu estava no ministério, e o meu colega Ministério da Saúde era o Dr. Adib Jatene, e ele era um cardiologista. E minha mãe fala assim, olha, procura ligar para o Dr. Adib Jatene para ver se ele pode nos ajudar, porque aqui em Rio Preto ninguém sabe mais o que vai fazer com o seu pai. Naquela época eu não tinha celular, eu liguei da fazenda para minha esposa, estava mais ou menos uns 150 quilômetros de São José do Rio Preto, falei, Ângela, olha, procura aí na agenda, acha o telefone da secretária do Dr. Jatene, liga, vê onde é que ele está, para a gente ver se meu pai vai para São Paulo, ele pode dar uma orientação por telefone, enfim, qualquer coisa que ele pode fazer, não sei o quê. E eu vou continuando, eu não tinha celular, vindo para Rio Preto, para ir visitar meu pai no hospital. A minha esposa tenta, passou uns 40 minutos, eu volto a ligar em casa, converso com a minha esposa. Ela falou, olha, eu não consegui localizar o Dr. Jatene, falei com a secretária dele, ela disse, olha, o Dr. Jatene naquela semana estava tendo um congresso mundial de cardiologia em Moscou, e ele estava recebendo ele era o homenageado do ano naquele congresso, estava lá recebendo incomunicável e voltava só daqui 2 dias. E aí minha esposa me falou aquilo, peguei o telefone e falei, Ângela, vamos orar. Fizemos uma oração por telefone, eu e a minha esposa. E naquele dia, eu estava indo para Rio Preto e a minha esposa estava na fazenda do meu sogro. E a fazenda do meu sogro vai ser uns 4 quilômetros de uma outra rodovia, numa outra região. E ela está assim, a uns 4 quilômetros, tem uma estrada de terra, e a casa sede assim, uma casa avarandada. Ela estava sentada do lado do telefone na sala, as portas todas estavam abertas, tinha uma varanda grande. Ela acabou de desligar o telefone comigo, colocou o telefone no gancho. Isso para um carro na frente da casa. Aí ela vai olhando, vai descendo um senhor, a minha esposa começa a caminhar naquela direção, e aquela pessoa vem vindo assim, começa a bater palma, ela vai se aproximando assim, e ele vai chegando, e de repente ela olha e fala assim, o senhor não é o Dr. Jatene? Aí ele fala, eu sou sim, puxa, eu estou aqui, eu estou perdido, será que a senhora deixaria usar o seu telefone? Aí minha esposa vira para ele e fala assim, Dr. Jatene, eu sou esposa do Cabreira, nós estamos desesperados para achar o senhor. Ele vira para minha esposa e brinca e fala assim, foi Deus que me mandou aqui. Você acha que isso é coincidência? Aquilo salvou o meu pai, o Dr. Jatene foi para Rio Preto, colocou em meu pai, claro que depois ele faleceu, 4 anos depois, mas assim, Deus, Ele toma conta, Ele continua fazendo esses milagres ao nosso redor, e às vezes eu tenho a incapacidade de ver isso e de ter esse coração grato que a gente comentou aqui nessa noite. Então o que eu quero, fazer essa provocação, e o que eu mais desejo é que você nessa noite, você saia daqui com o coração cheio de gratidão, porque esta é a vontade do nosso Deus. Amém? Deus os abençoe.